Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma noite maravilhosa com vocês. E hoje, depois de tão esperado, viemos para falar um pouquinho com vocês sobre a live Se Cuida. Sim, vamos fechar o mês de outubro falando sobre o autocuidado, falando sobre essa questão tão importante de se cuidar, de se preservar de doenças, de cuidar de você, de correr atrás do seu bem-estar. E é muito gratificante estar aqui com vocês. Semana passada, vocês viram, eu tive um imprevisto, não tive como, gente. Aqui foi como se fosse um temporal. E a luz foi embora, e a internet estava ruim, e eu não ia ter como realmente fazer a live para vocês. Mas com muito carinho, muita dedicação, estou aqui mais uma vez, disposta, disponível para estar falando com vocês um pouquinho sobre a minha concepção sobre o que é esse autocuidado. Eu recentemente, tenho observado muito isso em mim, essa questão de se cuidar, de valorizar as pequenas conquistas, de valorizar os resultados que eu venho alcançado com este meu processo de emagrecimento. Baseado em vários fatores que vocês já conhecem, quem já me acompanha e quem ainda não me acompanha, se quiser conhecer, está tudo disponível no meu perfil. Vocês conseguem entender a minha transformação, vocês conseguem acompanhar o meu processo. Eu saí de uma pessoa com obesidade mórbida, 106 quilos, baseando na reprogramação mental. E muito disso se deu ao bem-estar que eu fui alcançando em cada momento do meu processo. Esse bem-estar, essa saúde alcançada é muito gratificante, mais até que o próprio emagrecimento, por incrível que pareça. O meu emagrecimento ele começou a acontecer quando eu entendi que para alcançar esse emagrecimento eu precisava estar bem comigo. E estar bem com você é você se cuidar. Então, fazendo vários exames, vários check-ups, percebi tudo o que eu precisava mudar em mim. A começar pela minha mentalidade. Mudando a mentalidade, foi possível mudar a rotina, foi possível mudar os hábitos, foi possível mudar a alimentação, foi possível mudar a combinação alimentar para que eu alcançasse um bem-estar melhor, um bem-estar maior. E esse bem-estar, ele veio como recompensa. E isso tudo se deu a essa mudança de mentalidade. É muito importante, é gratificante como que uma mudança tão simples às vezes na vida da gente ocasiona um resultado tão maravilhoso. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você, mulher, hoje, último dia do mês de outubro, dedicado à questão do outubro rosa, a questão mesmo da prevenção, do autocuidado, para que uma doença tão ruim não venha a acontecer com a gente, A gente se cuidar, a gente se prevenir é realmente muito importante. E a gente vai falar sobre a relação dessa doença, que ocasiona várias mulheres e muitas não conseguem, inclusive, se recuperar e muitas conseguem se recuperar, que é essa doença que afeta tantas mulheres, que é o câncer. Falar um pouquinho sobre esse autocuidado, falar um pouquinho da importância de prevenção. Tá? A mulher, ela por si só, ela já tem vários fatores que podem ocasionar determinadas situações no seu interior. Esse aumento e essa queda brusca de hormônios que acontecem no nosso organismo mensalmente, A gente precisa muito mesmo vigiar, a gente precisa muito mesmo estar atento a toda a transformação que acontece no nosso corpo. Essa questão da obesidade como fator que também pode auxiliar na propagação
dessa doença que é o câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer de modo geral, né? Então, essa prevenção ela deve ser feita. E por que a obesidade, Isabel, ela ocasiona, ela ajuda, né, na propagação dessa doença? Porque a obesidade, gente, ela é uma doença inflamatória. Então, quando você está obeso, você está altamente inflamado. O seu corpo está inflamado. E essas células de gordura que ficam, né, essas células adiposas que ficam no nosso corpo, ela aumenta a quantidade de insulina no nosso corpo. Então, a gente tem esse fator que facilita essa propagação dos radicais livres no nosso organismo. Por conta dessa alta inflamação, por conta dessa alta de insulina no nosso corpo, por conta dessa alta de hormônios circulando no nosso corpo. Então, essa quantidade de hormônios, ela propicia também essa questão dos radicais livres. Então, é importante ressaltar uma coisa aqui. A obesidade, ela não é apenas um fator de risco para o câncer, tá? Ela é um fator de risco para várias doenças, mas para o câncer também. Então, a gente precisa primeiro cortar a raiz do problema. Se você quer estar saudável, se você quer vivenciar por um longo período a sua vida, estar bem, para curtir a família, para valorizar cada momento que você tem na sua vida, é preciso sim cortar este mal que é um mal da nossa sociedade, que é a obesidade. As indústrias alimentícias hoje, elas têm como fator principal tornar as alimentações mais atrativas ao paladar. E isso tudo à base de muita química. Por isso que é tão importante a gente valorizar a alimentação balanceada, a alimentação verdadeira. Quanto mais química nós colocamos no nosso organismo, mais radicais livres nós temos circulando dentro do nosso organismo. E a gente que já tem o organismo inflamado por conta da obesidade, está mais sujeito a acumular resíduos no nosso organismo. E esse acúmulo de resíduos é o que vai ocasionando, vai propiciando um ambiente para a doença, que é o câncer. Dentre esses fatores essenciais para a prevenção dessa doença está a movimentação. Está o fazer atividade física, está o fazer um exercício físico. E quando nós estamos com o corpo altamente inflamado, o que acontece com a gente? Nós não estamos com disposição. Porque o nosso corpo, ele quer o sossego maior possível. Tipo assim, eu quero estar na minha zona de conforto, eu quero estar no meu conforto, eu quero estar quieto, calmo, sossegado. Porque quanto mais quieto, calmo, sossegado, mais é propício o ambiente do nosso organismo. Está se inflamando cada vez mais, aumentando os índices de insulina, aumentando os índices de gordura. Então, gente, essa questão do movimento, ela é muito importante. E ela se dá quando você muda a mentalidade. Eu falo por experiência minha. Uma ex-sedentária. Quanto mais quieta eu ficava, mais eu queria ficar quieta. Porque é isso que o corpo da gente pede quando você está altamente inflamado por dentro. Ele quer sossego, ele quer calma, ele quer tranquilidade, ele quer o mínimo esforço possível. E quanto mais a gente vai cedendo a isso, mais e mais nós vamos propiciando o nosso organismo a acumular gordura. E quanto mais gordura acumulada, mais inflamação nosso organismo está nela. E quanto mais inflamação, mais propício de se ter essa doença que é o câncer. Então, sim, a obesidade é um fator que ajuda na propagação do câncer em nosso organismo. Por isso é tão importante a gente se cuidar, a gente prevenir. É muito importante isso. Ter essa consciência do que
fazer para mudar? Quando eu estava falando de alimentação saudável, a alimentação saudável é um fator principal. Deixar de comer industrializados é menos química no seu organismo. E você valoriza a alimentação verdadeira, a combinação verdadeira dos alimentos, que pode ser considerada inclusive medicinal. Quanta combinação alimentar que nós podemos utilizar no nosso organismo que propicia a cura de determinadas doenças. Chás medicinais, existem tantas coisas que nós podemos utilizar na nossa alimentação que são verdadeiras farmácias quando estão bem combinadas. A medicina natural, gente, a medicina deixada pra gente pelos nossos ancestrais indígenas, né? É maravilhosa. Sabendo usar, sabendo utilizar, você consegue melhorar a sua vida, consegue melhorar e alcançar bem-estar. Existem vários recursos naturais para vários tipos de doença. Eu recentemente faço pesquisas antes de começar a ingerir a quantidade de benefícios que nós temos às vezes num chá de louro. Louro, uma especiaria que muitas pessoas nem utilizam mais na culinária. O açafrão, como que o açafrão tem benefícios maravilhosos para o nosso organismo. A canela. E assim vai. E você vai se adentrando nessa culinária, você vai se adentrando nesses alimentos verdadeiros e você vai descobrindo coisas maravilhosas, coisas que você pode utilizar no seu dia a dia. A obesidade, gente, ela vem muitas vezes por comodidade. É mais cômodo você abrir o seu armário, abrir um pacote de alguma coisa que já vem embalado do que você ir para o seu fogão e descascar, tirar da geladeira, descascar, tirar da sua horta e lavar. É comodidade. A obesidade, ela é uma doença da nossa comodidade. Quanto mais parados, quanto menos esforço nós temos, mais obesos nós vamos ficando. Pesquisas recentes comprovam que mais de 30% da população adulta do mundo, não é só do Brasil, já está em casas de obesidade. E isso é o mal do século, porque é uma doença que traz várias outras junto com ela. Então o autocuidado, ele não é só para prevenir do câncer, né? E sim de várias outras doenças. A sua saúde, ela pode ser revertida. Você pode transformar o seu bem-estar, a sua saúde, mas você precisa fazer a sua parte. E como que a gente faz a nossa parte? Primeiramente, conscientizando de que estamos fazendo algo errado, né? Porque a gente está fazendo algo errado. A obesidade não é culpa do outro, gente. Uma coisa que eu tive que ter certeza, assim, que eu tive que ter clareza na minha vida, foi que eu era a única responsável por ter alcançado a obesidade. Muitas vezes, no meu caso, né, devido a várias dietas restritivas pelas quais eu passei, buscando o emagrecimento, só que fazendo pelo caminho errado. Fazendo pela forma que a sociedade ensina a gente fazer. Tira isso para você conseguir emagrecer. Reduz isso para você conseguir emagrecer. E depois de 12 anos o que eu consegui foi uma obesidade mórbida. Né? Alcancei um grau de obesidade assim que para minha altura já estava sendo prejudicial para minha coluna, já estava sendo prejudicial para minha saúde. Colesterol alto, triglicérides alto, glicose nas alturas, problema para a queima de insulina, então estava com resistência de insulina, vários fatores que já estavam mostrando que o meu organismo já estava doente. E aí foi preciso eu conscientizar que a culpa era das minhas más escolhas. Porque enquanto a gente joga a culpa em outros fatores, em fatores externos a gente também não alcança resultado.
E isso é muito importante. Ter essa consciência é melhor do que tratar uma doença é não ter, né, gente? Não é assim? Melhor do que pedir desculpa é não ter que pedir desculpa? Então, melhor do que tratar de uma doença é você não ter essa doença. E para que você não desenvolva doença, você precisa prevenir. Você precisa fazer o tratamento anterior. Você precisa se cuidar. Somente você pode mudar a sua história. Mas ninguém pode fazer por você. Não adianta eu falar aqui e você não ter a atitude da mudança. Você não ter essa escolha de mudar, de fazer novos caminhos neurais para que isso te ocasione melhoria. Tem uma frase que fala assim, não adianta você querer mudança se você continua no mesmo caminho. Se você já andou por aquele caminho e não deu certo, você precisa mudar a direção. Comigo aconteceu isso quando eu descobri a reprogramação mental. Eu já tinha percorrido vários caminhos por várias e várias vezes e sempre me levavam a engordar cada vez mais. Junto com a obesidade vieram várias outras doenças. Hoje tem quase 1 ano que eu não sei o que é pôr um medicamento na boca. Medicamento forte, por conta de dores de cabeça que eu tinha dores horríveis, enxaquecas horríveis. Hoje eu não tenho mais. Não tenho mais. Isso devido a vários fatores. A hidratação, uma boa noite de sono, a atividade física. Tudo isso proporciona o bem-estar no nosso organismo e evita que a gente tenha dores, que ocasione na gente dores. Agora, uma coisa muito séria, gente, que a gente tem que ter em mente com relação ao câncer, né? A gente sabe que o câncer, ele é uma doença muitas vezes silenciosa. Muitas vezes assintomática, porque ela não proporciona sintomas. E quando a gente assusta, a gente já está com ele bem desenvolvido, né? Então, a gente precisa se cuidar mesmo. O mês de outubro, ele veio para que a gente conscientize. Mas é necessário a gente entender que o cuidado, o amor, a prevenção, ela precisa ser feita o ano inteiro. Isso mesmo. Você pode ignorar a realidade, mas não pode jamais fugir das consequências. E o pior de tudo é quando a gente se engana, né? Que a consequência não é culpa nossa. Então, a gente tem realmente que tomar esse cuidado, saber que fugir das consequências é impossível. É impossível. Ela vai vir, né? Vai vir até nós. Então, gente, uma situação assim que eu falo muito é da gente prestar atenção nas nossas ações, nas nossas escolhas. Que escolhas eu tenho tomado e o que essas escolhas vão acarretar para mim como consequência, como resultado. Porque quando a gente faz uma escolha, a gente consegue projetar o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim. A gente consegue imaginar isso. Muito bem. A Beth falou, já tenho feito pequenas mudanças e tenho tido um bem-estar completo. Gente, e são pequenas mudanças mesmo. Quem diria que quando a gente passa a hidratar melhor ao nosso dia, né? Hidratar tomando água mesmo, uma quantidade suficiente para que a gente se hidrate, possa ter tanto resultado bom e positivo na nossa vida? A água, uma coisa tão simples, mas que existem pessoas que passam às vezes dias com pouquíssima água. E nosso corpo é feito de água, nosso corpo necessita da água. Então são pequenas mudanças. Eu já falei para você sobre as chaves do emagrecimento, já falei para você sobre os pilares do emagrecimento. E uma das chaves do emagrecimento é a hidratação. Um dos pilares é a hidratação, né? E essa hidratação ela é necessária, gente. A água ela é um remédio para o nosso corpo. É ela que passa purificando o nosso sangue,
tirando os radicais livres do nosso sangue, levando para o rim, fazendo com que ele seja eliminado. E tem muitas pessoas que passam, às vezes, um dia inteiro sem tomar um copo d'água. Não sei, eu sempre tomei muita água, sempre. E mesmo assim não era o necessário para o meu dia, não era o suficiente, desculpa. Não era o suficiente para o meu dia, que depois que eu descobri a quantidade suficiente para um dia meu, tem dia que eu não consigo alcançar a minha meta. Hoje já reduzi um pouco, né? Mas à medida que vai eliminando peso, você também vai reduzindo a quantidade necessária de água. Mas é a quantidade necessária e a gente precisa ingerir a água. A água, ela é um medicamento natural pra gente. Ela é aliada de tudo. Nosso sangue depende da limpeza através da água. A nossa pele fica mais bonita quando a gente hidrata. E voltando a falar um pouquinho sobre as nossas ações e as nossas escolhas, é necessário nos responsabilizarmos pelas nossas ações. Então, se eu tomei uma decisão errada, erga a cabeça, entenda que foi um momento que você tomou como errado e mude a direção. Mude a direção. Porque dessa forma você vai buscar realmente o bem-estar para a sua vida. Não persista no erro. Isso não, nunca. E a gente tem que parar de culpar outras pessoas, outros fatores externos pelo nosso fracasso. O nosso fracasso foi por conta de uma opção nossa, por conta de uma escolha mal decidida nossa. E a gente percebendo isso, a gente se conscientiza, né, gente? A entender também que tem a possibilidade de errar e de aprender com esse erro. Vou fazer aqui uma proposta para vocês, um exercício que eu acho assim que funcionou muito para mim e que me ajuda até hoje nessa questão de entender o que eu realmente preciso fazer para que eu alcance o meu bem-estar e a minha saúde. Então, primeiramente, é um exercício que vai despertar em você uma reflexão maior. E a gente precisa refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Se a gente quer buscar bem-estar, melhoria de saúde, se a gente quer buscar estar bem com a gente e se cuidar, se prevenir de qualquer doença que seja, independente da doença, nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Então, primeiramente observe o que sai da sua boca, suas palavras. Observe o que você fala. Por que isso? Muitas frases que você fala, elas pautam a sua vida. Sério. E da forma que você fala, costuma ser mais sério ainda. Tá, gente? Então, observar o que eu tenho falado, observar como eu tenho falado, isso é muito importante. Você está reclamando demais? Quem reclama, clama algo por 2 vezes, você reclama. Então, se você fala algo que você não quer, reclama de algo que você não quer, você está clamando aquilo duplamente para a sua vida. Por isso que a reclamação não é o ideal para a nossa vida, né? Então, quanto mais eu reclamo, mais defeito, quanto mais eu reclamo, mais defeito, quanto mais defeito, mais eu me afasto do meu objetivo. Isso é sério, gente. Né? Você tem o costume de olhar para você no espelho e se elogiar? Buscar em você pontos positivos, qualidades que você tenha? Você tem esse costume de se olhar, identificar suas qualidades? Se eu falo aqui para vocês, listem para mim os seus maiores defeitos, costuma a pessoa conseguir encher uma folha.
Mas quando eu falo, agora listem para mim as suas qualidades, a pessoa barra, a pessoa trava. E a gente precisa começar a enxergar as nossas qualidades. O que que nós temos de bom? O que que eu sei fazer de bom? O que que eu consigo proporcionar? Por que que é tão fácil ver o ruim e não é tão fácil ver o bom? Porque a gente foca muito no ruim, a gente foca muito nos defeitos. E isso também é uma escolha errada para a nossa vida, porque a gente vibra nos defeitos. Olha que coisa estranha, né? A gente tem que focar mais naquilo que a gente deseja, mas de forma positiva, né? Treinar a gratidão. Seja grato pelo que acontece com você no dia a dia. Mas eu preciso ser grato por uma doença também? Sim, essa doença, às vezes, ela veio para te ensinar algo, para você fortalecer cada vez mais. E ser grato é mostrar que você está preparado, que você está pronto para o que der e vier. Às vezes não é fácil. Mas quando você tem a gratidão do seu lado, quando você consegue agradecer por algo que às vezes não é tão bom o que acontece na sua vida, você mostra a sua predisposição. E você vibra melhor. Você vibrando na sintonia de uma emoção melhor, você até ocasiona uma cura. Agora, ficar focado na culpa, na insegurança, na incerteza, no desespero, isso só vai trazer mais disso, gente. Mude a sua postura. Ao invés de focar no que você não quer, foque naquilo que você quer. Por exemplo, eu não quero ficar doente. Aí a pessoa fica, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente. Imagina se você fala dessa outra forma aqui. Eu quero ter saúde. Olha a diferença. Praticamente é a mesma coisa. Eu não querer ficar doente ou eu querer ter saúde. Mas o que é mais agradável de se ouvir? Eu quero ter saúde, não é, gente? Então mude a sua postura, mude a forma de falar, de ver a sua vida acontecer. Pense no seu cuidado, no seu dia a dia. O que eu posso mudar no meu dia a dia para que algo de bom aconteça, para que eu vibre numa emoção mais elevada, para que eu ocasione no meu corpo, no meu bem, através do meu bem-estar, cada vez mais saúde. Isso é maravilhoso, gente, quando você consegue enxergar que a mudança, ela depende da sua mudança de pensamento, da sua forma de ver e enxergar as situações quando elas acontecem. Aprender a agradecer e aprender com os acontecimentos da sua vida. Se cuidar cada vez mais, prevenir, como eu disse, não só no mês de outubro, durante todo o ano. A gente tem que ter esse autocuidado, a gente tem que ter em mente o nosso bem-estar, a nossa saúde. Dedicar a essa transformação. Isso é muito importante. Estamos fechando o mês de outubro. Eu queria ter feito essa live semana passada, mas tudo acontece na hora certa, no momento certo. Coincidentemente, ela ficou para o fechamento do mês que é dedicado à prevenção da mulher. E a mulher precisa se dedicar mais. Nós, às vezes, nos entregamos às nossas famílias, ao nosso trabalho, nós nos entregamos a preocupações, nós nos entregamos a tantas coisas que nos rodeiam e esquecemos de nós mesmas. E nós nos anulamos muitas vezes para que outras pessoas apareçam. Nós nos anulamos muitas vezes para o trabalho. Nós nos anulamos muitas vezes, até mesmo da gente. O fato de você às vezes não conseguir olhar num espelho e elogiar você, achar suas qualidades, agradecer pelo seu corpo, pelo que você tem.
não ter uma estima agradável por você. Isso tudo pode estar ocasionando cada vez mais um mal-estar interno. E a gente sabe que muitas coisas estão relacionadas no nosso corpo, elas vêm da nossa mente. Então, gente, vibre na alegria, na gratidão. Agradeça pelo corpo que você tem. Faça por onde esse corpo melhorar, mas agradeça, valorize cada vez mais, cada dia, as suas conquistas, os seus resultados. Se abrace mais, ria para você, elogie as suas qualidades, busque as suas qualidades. Vibre nessa alegria, nesse prazer, neste amor imenso que você deve sentir por você. Essa mudança de mentalidade, ela ajuda muito quando a gente se encontra debilitado na saúde. Então, se você se encontra nessa situação, aprenda a se amar. Aprenda a entender que tudo nessa vida é um aprendizado. E valorize as suas conquistas, valorize o seu aprendizado. E se ame, se cuide. Isso é muito importante. Essa mudança de mentalidade, gente, que para mim foi a virada de chave, foi o divisor de águas na minha vida. Hoje, com a graça de Deus, eu não enfrentei, uma doença tão séria quanto o câncer, mas eu enfrentei a obesidade. E a obesidade, ela também é uma doença muito séria. E como eu disse, precisa ser tratada, precisa ser curada. E mais que isso, a gente precisa, através da reprogramação mental, através do trabalho mental, descobrir o que está por trás da sua obesidade. O que te proporciona essa obesidade? O que te levou a ter essa obesidade? Comigo foram vários fatores e alguns eu ainda estou trabalhando em mim. Mas é possível você transformar a sua vida através da mudança de mentalidade. Você se libertar da obesidade. E se libertando da obesidade, você encontra também a sua melhor versão. Pessoal, gratidão imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, pelos comentários. Agradeço imensamente cada um de vocês e peço sempre, muito, muito mesmo, transformação de vida para quem precisa. E o apoio vocês têm aqui comigo. Precisando, pode me chamar no direct. Estaremos ali para que der e vier, trabalhando juntos ou não, deixando bastante conteúdo para vocês. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, gratidão.